Quinta ao Vivo. Voltamos aqui, segundo bloco, num bate-papo edificante, né? Já que coragem, né? Eu acho que a gente estava, né, fechando ali o primeiro bloco, tu contando daqueles momentos ali que você lembrou, contemplando assim na sacada, né? A paisagem, o local, né? Você está agora lembrando desse momento, você está vendo de novo, né? Aquela paisagem aqui, nós estamos falando, você está vivenciando isso agora com a tua memória. E aí vem aquela palavra, não te mandei eu ser forte e corajosa? Por que tu acha que veio assim? O que tu lembrou ali, né? De que momento e assim, o que tu pode falar? Mas assim, o que ficou para ti assim hoje, né? Por que Deus te lembrou disso agora, né? 20 anos depois. Eu creio, né, Cleider, que é como se a gente tivesse, às vezes a gente tem uma... Eu sempre digo assim que aquele livro da cura interior, né, que é muito... A gente compartilha muito na vida da igreja. Quantos seminários tu fez, né, em 20 anos? Isso, muitos seminários, né? E aí, às vezes, a gente tem a sensação assim de que é como se tu tivesse uma ferida ou algo ali que sangra, mas aí tu tapa, né? Bota uma manga comprida, tu não deixa ninguém ver, às vezes até tu te esquece, não tá doendo, tu te esquece que tu tem aquilo ali e tapa. E aí, às vezes, Deus permite tu voltar. Então, isso ministra assim para mim que tudo a gente vai ter que rever na nossa vida. Coisas, pessoas que a gente magoou, situações que a gente, né, não deixou Deus curar ali, que tu, né, botou panos quentes em cima daquilo ali, não enfrentou aquele desafio, tu vai ter que voltar lá para enfrentar. Então é isso que eu senti, assim, que o Senhor queria me ministrar, que ainda tem memórias que precisam ser curadas dentro de mim, né? Porque a obra não está pronta. O que fazer quando elas vêm? Como é que foi para ti? Tu, lembrou? Primeiramente... Você lembrou de detalhes. Detalhes. Primeiramente, eu confessei para o Senhor, né? Confessei que ainda aquilo, na hora que eu lembrei, me deu uma dor, assim, né? Me deu aquele choque, assim. Mas depois eu disse, não, o Senhor me fez lembrar para me curar, né? Para colocar remédio nisso aqui. E agora está tranquilo, assim, eu já estou em paz com o Senhor, né? Porque eu vejo que tudo está no controle dele, né? Se ele permitiu eu lembrar daqueles 2 fatos que eu tinha esquecido, é porque, né, às vezes tu precisa voltar lá para consertar, né? Então foi algo mais ou menos assim. Eu creio que... E aí vem a questão da fé, né, Jaque? Como é que você vê hoje, assim, de encarar, né? Porque muitas pessoas estão fugindo de arranjos do Senhor, ou até fugindo, né, da missão, né? Da missão, que eu digo, não só na questão de obra, de igreja, mas daquele propósito que Deus tem para a vida da pessoa, né? O que você diria para essas pessoas? Olha, eu digo assim, ó, que tem que ter muita entrega para o Senhor, sabe? Tem que se entregar para o Senhor, porque se tu começar a olhar para os lados, para o que as pessoas dizem, que nem eu digo assim, ó, quando eu e o Luciano, na época que o Senhor nos chamou para a gente ser missionário, a gente seguiu o Senhor. Nossa família era totalmente contra, né? Saía assim e ir para o mundo, como se diz, né? Saía sozinhos, assim. Então, assim, ó, tu tem que seguir o Senhor. Se tu sente no teu coração, né? Sente no teu espírito, Deus testifica esse chamado, vai que Deus é contigo, né? Ele vai te dar a energia, o vigor, ele vai suprir todas as suas necessidades. Eu digo por nós, né? Que nesses quase 19, 20 anos que a gente passou e continua ainda em missão, assim, o Senhor trabalhou muito em nós, está trabalhando ainda, mas assim, ó, ele nunca deixou faltar nada espiritual e nem natural, sabe? É tudo na medida certa, na hora certa, né? Trabalhado pelo Senhor a gente porque a gente tem uma natureza pecaminosa e ingrata muitas vezes, né? Às vezes nós somos ingratos, né, para com o Senhor, com aquilo que Ele já fez na nossa vida. A gente sempre fica olhando para aquilo que Ele ainda não fez, né? As coisas que a gente quer receber do Senhor, as libertações que a gente precisa, mas a gente tem que ser grato por aquilo que Ele já fez, né? E eu sempre
um versículo que me veio muito assim, ó, é aquele: eu te conheci no deserto, em terra muito seca, né? E eu digo por mim, né? Eu sei da onde o Senhor me tirou, né? Eu sei dos enganos que eu tinha. Que tinha 8 irmãos, né? Sim, 8 irmãos, o pai, né, ganhando pouco, a mãe também, se esforçando, trabalhando. com certeza, uma vida difícil, né? E aí, assim, ó, quando hoje a gente sabe que é muito falado sobre a questão de depressão, síndrome do pânico, tudo isso, as pessoas têm informação sobre isso. Mas alguns anos atrás, na minha fase, quando Isso eu era tinha... bobagem, né? Era bobagem. É. E eu digo, eu era uma pessoa depressiva, né? Eu tive uma adolescência depressiva. Hoje, quando eu vejo um jovem falando de depressão, de suicídio, eu sei, porque eu tive isso, sabe? Aconteceu contigo? Aconteceu. Quando eu tinha, assim, meus 13 até os meus 20 anos, eu era propensa a cometer suicídio, sabe? Eu tinha Só por Deus pensamentos mesmo. suicidas o tempo inteiro. Queria acabar com o sofrimento. Eu lutava, era uma coisa, assim, ó, uma força espiritual terrível, sabe? Que eu ficava imaginando como eu ia fazer aquilo. Então, assim, quando Sim. Jesus chegou na minha vida, foi no momento certo. Tu estava com quantos anos? Eu tinha, Uns quando eu 18? conheci o Senhor, eu tinha uns 20, 19, 20. 20 anos, por aí, né? Mas a minha fase pior foi da adolescência até essa fase Dos adulta. 13? É, isso. Ali pelos 12, 13 anos começou. Tu tinha mais irmãs? Eu tenho uma irmã só. Só que a Uma gente não irmã. tinha muito contato, porque ela não morava com a gente. Ah, então também era difícil, porque também tu tinha só irmãos. Só irmãos. É, e a tua relação com a tua mãe, como é que era? A minha relação com a minha mãe, assim, como é que eu vou falar? A minha mãe é uma pessoa muito, muito amorosa, sabe? Uma pessoa muito mãezona. Naquela época era assim. diferente também, né? Mas assim, é muita Não que gente, faça muito tempo, muita né, gente para cuidar, né? Mas há 20 anos atrás... E aí, como eu sou uma das mais velhas, né? Aí sempre, né? O cuidado maior é com os menores, né? Certo. Tinha que até ajudar ela, né? Isso, tinha que ajudar. Tu ajudou a criar os teus irmãos. Com certeza, eu tenho mais... Tem um mais novo ali, de quantos anos de diferença? Na verdade, eu tenho irmãos gêmeos depois de mim, né? 2 gêmeos, depois vem mais 2. Então, eu tenho 4 irmãos mais novos, né? 4 mais novos. Mais novos. Então, eu era uma das E a mais tua mãe velhas. trabalhando fora, tu Sim, tava meio de com certeza. dona de casa. Aham. Foi. Pequenininha. Pequena. Uhum. Cheia de problema interno. Cheio de problema interno. Ainda E tinha que aí, aguentar os piá. com certeza. E aí tu não podia, é uma época assim que tu não podia falar muito de depressão, porque nem se falava. Não se falava. Né? É. E aí tu se encerrava no quarto, não queria contato com ninguém. E as pessoas não entendiam aquilo ali, né? Era uma doença silenciosa. Mas que quando eu aceitei Jesus na minha vida, eu entendi tudo, né? Sim. Uma das primeiras... Deus te guardou naqueles anos, né? Uma dos primeiros versículos bíblicos que eu li na Bíblia, que o Senhor me trouxe assim para mim ler, né? Primeiro contato. Lá no comecinho. Isso, lá no comecinho, isso há 20 e poucos anos atrás. Foi aquele versículo assim, Salmo 20, acho que é Salmo 27:10, que diz assim: ainda que o teu pai, que a tua mãe te desamparem, eu, o Senhor, te recolherei. Né? Eu nunca esqueci, foi o primeiro versículo que eu li na Bíblia. Então tu te sentia desamparado? Eu me sentia sozinha. Sabe que tu tá numa família grande, cheia de gente, uma família cheia de irmãos, família, bastante gente, amigos, mas tu se sente sozinho? Sim. É uma Tava cheio de gente, mas não tinha. Isso. Mas Era tava assim sozinho. que eu me sentia. Sim, porque tu tava ali pelos outros, ali, tu tava trabalhando, tava cuidando dos outros, mas tu não te sentia cuidada, talvez. E algo assim também, Cleider, que eu digo que a gente tem aquele segmento, não do Senhor, né? Aqueles segmentos, aqueles ritos, os ritos. E aí eu não conseguia seguir aqueles ritos. Não conseguia, sabe? Tudo que me tentava fazer, aquilo não... Tipo o que, assim? Tipo catequese, crisma, essas coisas todas, sim. né? Tradições. Essas tradições, assim. E eu não gostava muito daquilo ali, sabe? A devoção também, a certos tipos de coisas, assim, né? Então, aquilo me fazia mal, eu não conseguia limitar o poder de Deus aquilo ali. Sim. Entende? Então, isso aí sempre foi difícil para mim. E aí eu lembro que quando eu aceitei Jesus, no primeiro momento, assim, eu entendi por que eu tinha aquela resistência. Sim. Porque Deus não estava naquelas coisas. A diferença da coisas. religião e da vida, né? Manifesta, divina, enfim. Foi isso. E aí foi assim que, quando
eu aceitei o Senhor, foi algo assim muito, muito simples, sabe? Foi como se diz assim, num grupo familiar ali com pouca gente, e o Senhor se manifestou ali através da palavra, do louvor. Como é importante o grupo familiar, né? E ali eu senti Deus, entendeu? Ali eu senti Deus pela primeira vez na minha vida. Nossa, aí foi um alívio pra ti, né? E aí eu começou a fazer sentido as coisas, começou né? a fazer sentido. Tem algo maior, né? E aí tinha uma pessoa assim que ela conversava comigo e ela dizia assim pra mim, que eu tinha muita pergunta, né? Por que isso? Por que aquilo? Por que isso? Por que disso? Por que daquilo? E a pessoa dizia assim, todas as respostas estão dentro de ti, busca Deus. Amém. E aí aquilo mas é verdade mesmo. Aí tu começava a ler a palavra, a orar, e daqui a pouco Deus ia te respondendo, ia te esclarecendo, ministrando, iluminando, né? Amém. Amém. Já que tem uma perguntinha muito importante para te fazer, mas vou fazer agora no terceiro bloco. Fique conosco, já voltamos. Quinta ao Vivo.